Imagina só você assistir um anime incrível, uma história absurda, personagens incríveis e vários mistérios pra você desvendar. Aí a temporada acaba e nunca mais volta, deixando a gente sem continuação, sem explicação e obviamente sem final. Hoje você vai conhecer animes incríveis que conquistaram diversos fãs ao redor do mundo e que, mesmo tendo história pra continuar, mesmo assim eles foram abandonados. Alguns por falta de dinheiro, outros simplesmente não seguiram a obra original e alguns até mesmo tiveram problemas na justiça. E o primeiro anime que a gente vai falar hoje é de No Game No Life. A história acompanha os dois irmãos Sora e Shiro, que são uma dupla de heróis, ou nem tanto, porque se você parar pra pensar é só dois adolescentes esquisitos que são muito bons em videogame, que são conhecidos no mundo dos games pelo vulgo Kurako. Isso porque eles sempre deixam o nickname deles em branco. E o fato impressionante é que os dois juntos nunca perderam nem sequer uma partida em qualquer jogo que você imaginar. Certo dia, eles recebem um e-mail misterioso de Tet, que é o deus dos jogos, que transporta os dois diretamente para Disburg, que é um mundo mágico e fantasioso, só que tudo, absolutamente tudo, é resolvido na base de jogo. Não existe violência, não existe guerra, não existe disputa de território. Tudo e qualquer coisa é resolvido à base de jogo. No Game No Life, em sua época, fez muito, mas muito sucesso mesmo. Várias pessoas falaram que era um dos melhores animes que já tinham assistido. Os isekais não estavam tão em alta como estão hoje em dia, então era bem inovador assim pra época. Os personagens eram bem carismáticos, apesar de ser um pouco problemático, algumas coisinhas ali. Mas enfim, o aparente motivo pelo qual No Game No Life não ganhou uma segunda temporada foi porque o autor foi acusado de plágio. O que fez com que o hype da série desse uma esfriada, e mesmo tendo bastante material original para dar continuidade no anime, nunca recebemos uma temporada até os dias de hoje. O próximo anime que eu vou falar aqui me corta o coração de ter que falar que ele nunca teve uma continuação. Ele até teve uma segunda temporada, mas parou por aí. A história foca em Yato, que é um deus que não é dos mais reconhecidos, ele não tem nenhum santuário para ele, não tem seguidores e praticamente não ganha dinheiro nenhum. E ele sobrevive fazendo bicos, desde lavar banheiros até achar gatinhos perdidos na rua. E ele faz tudo isso por um valor simbólico de 5 ienes, que é uma moedinha no Japão. Só que o destino do Yato muda de cabeça para baixo quando ele conhece uma jovem chamada Iki, que é um estudante que tenta salvar ele de um atropelamento. E como resultado, a alma dela começa a escapar do corpo dela ocasionalmente durante o dia, transformando ela sim em um meio humano, meio fantasma. Ela exige que o Yato cure ela. E assim começa a jornada dos nossos protagonistas. Para ser um deus completo, o Yato precisa de uma arma. E a arma não é nada mais nada menos que a alma de um humano que já faleceu, que é transformada em um objeto sagrado. E assim a gente conhece o nosso terceiro protagonista, por assim dizer. O anime conta com personagens muito, mas muito carismáticos, a trama se desenrola muito legal, todos os personagens têm vários arcos de evolução, mas mesmo assim as vendas no Japão foram bem abaixo, o que não teve um estímulo muito grande para eles continuarem a adaptação do mangá para o anime. Mas eu realmente queria muito que tivesse uma continuação, porque até hoje eu adoro o Noragami, é uma série que é simplesmente incrível, eu recomendo que você assista, mesmo que ele não tenha uma terceira temporada. E o próximo anime que a gente vai falar aqui é de Deadman Wonderland. A história começa com Ganta Igarashi, um jovem aparentemente comum que tem a vida destruída de uma hora para outra. Um ser misterioso coberto de sangue aparece na janela da sala de aula do Ganta e massacra todos os seus colegas de classe, deixando apenas o Ganta vivo. E para piorar, o sistema jurídico corrupto condena o Ganta por esse crime. Ele é condenado e enviado a Deadman Wonderland, que nada mais é do que uma prisão de segurança máxima que também funciona como um parque de diversões completamente bizarro, onde os detentos são usados como entretenimento para um público completamente sádico em jogos mortais. Deadman Wonderland não continuou, primeiro porque teve algumas alterações no material original que dificultavam essa continuação, e o segundo motivo foi porque não vendeu tão bem assim no Japão. O próximo anime que eu vou falar aqui nessa lista é um anime que eu tinha muitas expectativas, porque a primeira vez que eu vi, eu achei ele diferente de quase tudo. Eu tô falando de Gangsta. A história se passa em Ergástulo, uma cidade dominada por 4 grandes famílias da máfia, onde a polícia é corrupta e as suas são divididas entre humanos comuns e Twilights.
E se você se pergunta o que são os Twilights, eles são descendentes de pessoas que usaram uma droga chamada Celebi. Essas pessoas têm capacidades físicas completamente sobre-humanas, como correm muito rápido, saltam muito alto ou têm uma força sobre-humana. Só que o preço a se pagar por isso é um pouco alto, já que eles têm a vida curta e dependem dessa droga para não morrer agonizando. E a maioria deles possuem algum tipo de deficiência física, seja cegueira, surdez ou a falta de um membro. Em Gangsta, a gente acompanha uma agência de mercenários que aceitam praticamente qualquer tipo de serviço, desde uma escolta até extermínio de pessoas. Os nossos protagonistas são Warlick Arcanjo, que é um humano e também é um gigolô que possui uma memória fotográfica fora do normal, porém tem um passado traumático relacionado a uma família rica. A gente também tem o Nicholas Brown, que é um Twilight do rank A0. Ele é surdo e se comunica na maioria das vezes usando linguagem de sinal, ou então dando uns gritos assustadores. Ele usa uma katana e é uma máquina de combate. E por fim a gente tem a Alex Benedetto, que é uma ex-prostituta que os dois resgataram logo no início da história. Ela serve praticamente como o nosso ponto de vista tentando entender como é que funciona o mundo desses outros dois personagens. A gente acompanha como é frágil a relação de poder entre as 4 famílias da máfia. E esse equilíbrio começa a ruir quando um grupo misterioso começa a caçar Twilights e alguns membros da máfia. E apesar de Gangsta ter feito bastante sucesso, o estúdio infelizmente veio à falência, e esse é o motivo da gente não ter tido uma continuação. Outra coisa chata que aconteceu também foi que a autora teve alguns problemas de saúde, o que fazia com que ela não conseguisse publicar de maneira tão regular. Então, com o hype abaixando, não se viu motivos de outra empresa comprar os direitos e fazer uma segunda temporada de Gangsta. Infelizmente. O próximo anime que a gente vai falar aqui é sobre o Guts de calcinha. O nome do anime é Claymore. O mundo de Claymore é infestado de Yamas, que são demônios que conseguem se disfarçar perfeitamente de seres humanos, só que com porém. Eles se infiltram em vilas para devorar seres humanos. E para combater esses demônios, existe uma organização que cria as Claymores. E as Claymores são nada mais nada menos que guerreiras metade humano e metade Yoma. Elas têm olhos prateados e carregam espadas gigantescas. Essas Claymores elas usam energia chamada Yoki. Só que se eles usarem demais essa energia, elas acabam perdendo o controle e o lado monstro vem à tona. E elas se tornam assim seres despertados. A vida de uma Claymore tem uma validade muito curta. Ou elas morrem em combate, ou então se transformam em monstros. Mas diferente das outras Claymores, nossa protagonista, a Claire, ela é considerada fraca, porque ela não se tornou uma Claymore de maneira comum. Ela pediu para receber o sangue e a carne de Teresa, que foi a Claymore mais forte da história, que foi a figura materna dela, e acabou falecendo por conta de uma traição. Claire vive sua vida para caçar Priscilla, que foi uma guerreira que despertou e matou Teresa. O anime de 2007 criou um final próprio para ele, um final original, o que impossibilitou uma continuação seguindo o material original, que no caso era o mangá. Sendo assim, a única forma que a gente teria de ter Claymore nas telas de novo não seria nem com a segunda temporada, e sim com um remake da série. O próximo anime que eu vou colocar aqui, eu não deveria colocar ele aqui. E você sabe por quê? Porque eu descobri que esse ano a gente vai ter uma nova temporada dele. Eu tô falando de Dorohedoro. 6 anos depois de muita fofoca, muito murmurinho falando vai sair tal ano, não vai mais sair a temporada, acabou que parece que esse ano em abril a gente vai sim ter uma nova temporada. Mas Dorohedoro é simplesmente incrível. Eu fiquei muito triste quando assisti pela primeira vez, fiquei querendo mais e simplesmente não tinha. O anime divide o cenário em 2 locais completamente diferentes, que é o buraco, que é onde vivem os seres humanos que são negligenciados pela sociedade, e o mundo dos feiticeiros, onde vivem os magos, que adentram no buraco para ficar testando feitiços em humanos e enfim, acontece todo tipo de bizarrice que você imaginar quando eles entram no buraco para testar essas magias nos seres humanos. E a gente acompanha a história de Kaiman, que é um homem alto que no lugar de uma cabeça de ser humano, ele tem uma cabeça de lagarto e ele sofreu amnésia. Ele não sabe quem foi que deixou ele naquele estado. E o objetivo dele é muito, mas muito simples. É encontrar o feiticeiro que fez isso com ele para poder reverter o feitiço e fazer ele voltar a ter um rosto humano. Enfim, essa lista aqui poderia ser ainda maior, porque tem vários animes que se encaixam nessa categoria, que mereciam uma segunda temporada, ou uma nova temporada, ou um remake. Mas deixa aqui nos comentários se tem algum anime que você gostou demais quando você foi ver, nunca teve uma outra temporada. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não foi inscrito, e até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau!